Vamos começar o programa de hoje falando sobre alimentação saudável. Eu recebo a nutricionista Celeide Assis de Souza e você preste bastante atenção porque é sempre muito bom a gente ter cada vez mais informação sobre esse assunto para que a gente fique sempre saudável, né, Celeide? Isso mesmo, Márcia. Obrigada por ter vindo. Sou eu que agradeço. Então, a gente sabe que hoje em dia tem muita informação, as pessoas têm acesso à internet, vários programas de televisão falam sobre esse assunto, programas especializados, mas as pessoas ainda não têm uma alimentação saudável como deveriam, Celeide? Na verdade, Márcia, e felizmente é um assunto que é muito abordado hoje e as pessoas estão assim, cada vez mais interessadas em qualidade de vida, então estão assim, preocupadas com a prevenção e uma das boas formas de prevenir doenças e ter uma boa qualidade de vida é com uma boa alimentação. O que a gente vê veiculado por aí, na mídia, de um modo geral, né, e tem sido até bastante explorado esse assunto, é muito bom, é muito benéfico, porque as pessoas vão cada vez mais ficando atentas a isso, mas ainda realmente ainda falta muita coisa para as pessoas saberem, as pessoas têm muitas dúvidas e eu estou disposta aqui para a gente falar um pouco a respeito disso, que principalmente com relação aos erros que acontecem mais frequentemente. Por que as pessoas, com tanta informação, ainda erram tanto na hora de se alimentar? Porque realmente ainda não mudaram a mente, porque a primeira mudança é na mente, né? Isso. A mentalidade da pessoa que tem que mudar. O que você acha que faz com que as pessoas não se alimentem como deveriam ainda? Eu acho, Márcia, que tem muito a ver com prazer pela comida. De uma forma geral, assim, as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão de alguns hábitos porque está relacionada às delícias da comida e isso acaba assim boicotando de certa forma e não deixa às vezes experimentar outras coisas, abrir mão de velhos hábitos que às vezes nem são tão saudáveis, né? Acho que essa é a grande dificuldade, é o prazer que a comida nos dá. Pode ser mesmo. Que na verdade dá muito prazer, né? Com certeza. Comer é muito bom, é muito né? bom, muito gostoso. Muito gostoso, a questão de comer junto, de estar à mesa, de conversar, de bater papo e comer, isso faz parte da nossa vida, né? Desde a antiguidade, né? A Bíblia a gente vê tantas situações, a comunhão significa comer junto, ter em comum, isso, né? E isso é muito bom, é muito gostoso. Mas existe a necessidade de mudanças de hábito mesmo. As pessoas precisam mudar hábitos que muitas vezes não são tão difíceis de ser mudados, mas toda mudança requer um esforço. É verdade. Não é? Quais são os principais erros, digamos assim, Celeide, que as pessoas ainda cometem na alimentação? Olha, primeiro é importante a gente frisar alguns aspectos que são importantíssimos assim, para você conseguir ter uma alimentação saudável. Não é só, você falou da mudança de hábitos, não é simplesmente mudar um alimento ou substituir esse ou aquele, não. A gente realmente precisa passar por algumas mudanças de hábitos. Mas é importante também frisar alguns princípios que são digamos, os pilares da boa nutrição. É com relação à qualidade dos alimentos, que começa pela seleção. Como que a gente seleciona os alimentos? Alimentos mais frescos, os de época também, eles são mais saudáveis. Mais baratos, né, também. Mais baratos, inclusive. Tem propriedades nutritivas mais evidentes quando eles estão no período de safra, né? Acondicionamento desses alimentos, como que a gente conserva um alimento na geladeira ou fora dela, os perecíveis e os não perecíveis, e isso é importante, é a parte da seleção do alimento, a gente tem que saber sobre o sabor, a textura do alimento, isso é o principal ponto. O segundo é com relação à quantidade. A quantidade da alimentação diária, ela varia de pessoa para pessoa. As pessoas têm, cada um tem o que a gente chama de individualidade bioquímica. E isso tem a ver com certos fatores, como a idade, por exemplo, como o estado de saúde da pessoa, o tipo de atividade física que a pessoa faz. Então, assim, isso demanda necessidades diferentes que vai variar a quantidade para cada um. Outro aspecto importante é a questão da adequação. Vamos supor, um atleta, ele gasta muita energia, ele precisa de consumir mais calorias por dia.
a criança, a quantidade e a adequação da alimentação para a criança é diferente de um adolescente que está em pleno estirão do crescimento, é diferente do adulto jovem, é diferente do idoso, é diferente de um doente, por exemplo. As necessidades são diferentes. E a última delas, que quer dizer em relação à harmonia, que é a combinação dos alimentos. Às vezes os alimentos são mal combinados. Você está comendo uma coisa saudável, mas está mal combinado. O melhor exemplo que eu posso dar disso aí, que quase todo mundo conhece bem, é com relação aos produtos do leite e derivados e da carne. Um é rico em ferro, que é a carne, né? E o outro é rico em cálcio. Os dois competem. Então, assim, não é bom na mesma alimentação que a gente ingira o leite ou derivados junto da carne, porque a gente pode estar influenciando, atrapalhando a absorção do ferro. Um vai brigar com o outro. Exatamente. Outra coisa importante é a vitamina C. A gente sugere uma laranja aí depois do almoço, é super benéfico, porque a vitamina C, ela facilita a absorção do ferro. Então, isso é a questão de harmonia, é a harmonia dos nutrientes, o que a gente combina um com o outro, né? É verdade. E isso é muito importante, muitas vezes a gente que é leigo não sabe, né? É verdade. Você come uma carne e toma e de repente a carne mesmo tem ali queijo, né? Geralmente as carnes têm um molho de queijo, tem alguma coisa, creme de leite. As melhores preparações, assim, em questão de paladar mesmo, né? São as geralmente mais gostosas. Geralmente elas levam algum produto do leite, né? Ou derivados. Mas, assim, não precisa também ter grande preocupação com isso, Márcia, porque a gente atenta para essa coisa que não combina do ferro e do cálcio, é a questão da frequência. Se você usa isso todo dia, 2 vezes por dia, né? Então, isso é mais difícil de controlar nesse sentido. Se for de vez em quando, não tem problema. Quando, não. Isso aí, né, não tem nenhum problema. Maravilha, eu vou convidar você para a gente ir lá para a mesa, Celeide. A Celeide trouxe para a gente alguns alimentos e vai nos dar as dicas aqui dos alimentos que são bons e dos que não são tão bons. A gente vai aprender um pouquinho mais aqui na nossa mesa com a Celeide. E aí, Celeide, o que você trouxe e por que você trouxe esses alimentos para a gente? Você me perguntou um pouco antes ali a respeito dos erros, né, Márcia? Então, assim, com esses alimentos aqui, eu pretendo mostrar até mais a parte de erros mesmo do que dos acertos, né, que a gente faz. Vamos começar aqui pelo refrigerante, que é uma coisa que todo mundo adora, né? Inclusive eu, tá? Não vou negar que até eu gosto de um refrigerante, mas muito raramente. Porque o refrigerante realmente é um vilão. Ele contém muito açúcar, seja de qualquer marca, muito açúcar, muito sódio. E por que a gente se preocupa tanto com açúcar? Vou te dar um exemplo do refrigerante comum, por exemplo. Em 350 ml, que é o que corresponde àquela latinha comum, de 350 ml, a gente tem 37 gramas de açúcar. Vou só virar esse aqui um pouquinho para cá. Isso. Tem 37 gramas de açúcar. Então, imagina, uma latinha daquela de 350 ml. Se você consumir uma latinha por dia, você vai consumir quase 1 quilo de açúcar mês. A gente não faz essa conta, não é? Porque, às vezes, tem pessoas que bebem 2, 3 latinhas por dia. Meu Deus. Bebem 2 litros, né, de refrigerante aqui dia. Não faz essa conta. E o açúcar é muito prejudicial. Com certeza. Inclusive, é uma assim, dos grandes males da atualidade, que tem contribuído muito para obesidade, para o diabetes e outras doenças também que indiretamente, né, vão ser sendo relacionadas. Então, assim, muito cuidado com o refrigerante. Gente, aí, também é uma coisa que, né, eu não adoro, eu gosto de refrigerante, mas assim, também tomo pouquíssimo lá em casa, todos nós tomamos pouquíssimo refrigerante. As meninas praticamente uma vez na semana, a gente deixa elas tomarem um pouquinho, fim de semana muito pouco. Então, e não faz falta nenhuma pra gente. Não Quer faz, dizer, são hábitos que podem ser mudados, né? É verdade. E ainda existem os refrigerantes à base de cola, que são os piores ainda, né, Esses são piores, eles contêm muitos aromatizantes, flavorizantes, que é o que dá sabor, cor, né? Cor, e que é aquela coisa que torna apetitoso, né? Na verdade. E aí a gente compara com o refrigerante light ou zero,
que a maioria das pessoas pensa assim, eu vou abrir mão do açúcar desse aqui e vou estar utilizando o zero. E toma numa boa vontade, bem. Né? Acho que pode tomar à vontade. É um grande erro, é um grande equívoco. Primeiro, os que são zero, que são isentos de açúcar, que são adoçados com os edulcorantes, os adoçantes comuns, eles têm três adoçantes, a combinação. A maioria deles tem uma combinação de 3 adoçantes. A maioria desses adoçantes já contém sódio no próprio adoçante. E eles ainda colocam mais sódio ainda para ajudar como aromatizante e como conservante também. E realçador de sabor. O sódio é um realçador de sabor. É onde, às vezes, os refrigerantes se tornam tão gostosos, né? Então, gente, o que é importante pensar é que o refrigerante zero, ele só deve ser usado para casos de pessoas que realmente não podem ingerir açúcar, mesmo assim com muita moderação. É vilão, a gente chama de vilão, mas assim, uma vez ou outra, é melhor tomar o comum. É melhor o comum para quem não tem restrição de açúcar, no caso diabético, por exemplo. Né? Ok. Vamos caminhar um pouquinho mais, Celeidia, porque a gente está com o tempo já correndo. Aqui tem o azeite e o óleo. O azeite e o óleo comum. Esse óleo de soja comum. Isso. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, tem girassol, são vários. E há uma dúvida que as pessoas geralmente me perguntam, qual é o melhor óleo para cozinhar? Do ponto de vista nutricional, veja bem, não é questão de sabor, mas do ponto de vista nutricional, o melhor óleo que a gente tem para cozinhar é o óleo de soja, porque é o que demora mais a aquecer, é o que demora, portanto, a perder as propriedades dele. O azeite é delicioso em qualquer preparação que você faça, que vá ao fogo, mas não é um óleo próprio para cozinhar. Então, voltando a dizer, do ponto de vista nutricional, o azeite perde todo o valor que ele tem quando a gente aquece. É tanto, se vocês quiserem fazer um teste em casa simplesinho, colocar na frigideira esse óleo e o azeite, vocês vão perceber que o azeite muito assim, rapidamente, muito mais rapidamente, ele aquece. E aí ele perde o poder, as propriedades dele, né? Mas o azeite é ótimo para a saúde, consumido in natura, né? Cru, ou seja, joga na salada, joga no pão, que seja, né? E consome sem ir ao fogo. E é claro que, pelo sabor, não tem problema usar de vez em quando também. E já existem até, as pessoas estão fazendo azeites que já tem um pouco mais de resistência para serem usados ao fogo, mas esse óleo aqui já está ótimo, né? Está ótimo. A gente deve preferir o virgem ou o extra virgem e olhar também a questão de acidez do azeite também, né? É verdade. Então, assim, duas colheres de sobremesa por dia, que a gente coloca numa salada no almoço, no jantar, ou às vezes até em um sanduíche mesmo, a gente rega alguma coisa, está de bom tamanho por dia. 2 colheres de sopa. E além de ser, necessário, né? Porque a gordura boa que a gente precisa, sim. O azeite. Isso mesmo, é uma das formas de consumir gordura boa e inclusive ajudar no combate das outras ruins que a gente come, né? Para fazer o balanço. É verdade.